Olá, pessoal, seja bem-vindo ao novo episódio do podcast do Giro do Boi. Hoje eu quero que você saiba como foi a evolução dos suplementos alimentares de bovinos no Brasil e no mundo e como os aditivos podem ajudar a alavancar a produção de carne e leite nas nossas fazendas. Nomes de muitos desses aditivos ainda não estão no vocabulário do pecuarista, né? É probiótico, prebiótico, monenzima, levedura, ionóforos, taninos, óleos essenciais, enfim. Na verdade, estes aditivos não só auxiliam na saúde do rumen do gado e, consequentemente, no seu desempenho, como eu disse, em produzir mais carne e leite, mas têm ajudado até mesmo na redução da emissão de gases que causam o efeito estufa. Ele é natural de São Manuel, foi criado em Tatuí, mas fincou raiz em Piracicaba, sede da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc-USP, onde é professor. Eu estou falando do pós-doutor Flávio Portela, um dos maiores estudiosos da suplementação bovina do Brasil. Professor Flávio, bem-vindo ao nosso podcast. Ô Mauro, o prazer é todo meu, eu que agradeço. Prazer poder estar aqui conversando com você e todo o pessoal aí no país, todo que segue o Giro do Boi, né? Todo o sucesso do programa. Bacana. Professor, primeiramente, queria que o senhor nos contasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória, até chegar à docência na Exalc, né? A minha primeira pergunta, o senhor tem raízes campeiras? O senhor tem alguma ligação com o campo? Acho que a minha ligação com o campo começou com a oportunidade de, desde criança, ir nas propriedades dos meus tios, né? Então eu gostava de ir para lá e com eles é que eu fui tomando gosto por essa área, por essa atividade. E meu pai tinha o costume também de nos levar todo final de semana. A gente ia tomar leite nas chácaras ali em volta de Tatuí, tomar leite tirar na hora. E eu, desde pequeno, sempre gostei. Na caneca ali o negócio, né? Com açúcar. E aí eu fui tomando gosto por essa área, né? E à medida que eu fui crescendo, meus primos queriam jogar bola lá na fazenda e eu queria ficar vendo vaca, né? Vendo boi lá na fazenda. Mas eu ingressei na Exalc em 81, fazia agronomia, na época 4 anos. Me formei, trabalhei 3 anos na iniciativa privada, como gerente de fazenda, depois empresa de consultoria lá com o Ricardo Burg, né? E a escola me chamou de volta para ser gerente primeiro da fazenda da escola, que eu tomo conta até hoje. Em 89 eu ingressei como docente. E aí concluí meu mestrado. Na época ainda contratavam professores, eu não tinha nem doutorado, estava defendendo o mestrado ainda. Hoje isso não acontece mais. E logo em seguida me mandaram para os Estados Unidos para eu fazer o PhD. Eu fui para o Arizona, fiz meu doutorado e essa é uma mistura, né? Porque eu fiz a minha graduação trabalhando gado de leite e gado de corte na escola. As duas coisas, sempre fui estagiário do departamento, né, o CPZ, que é o grupo mais antigo lá, e hoje eu sou o professor responsável por esse grupo de estágio até hoje. E eu fiz meu mestrado em gado de corte, com confinamento. Trabalhei antes de entrar na escola em leite e depois em gado de corte, na consultoria. Me mandaram fazer doutorado nos Estados Unidos, fui para lá, fiz meu doutorado com gado de leite. Voltei trabalhando nas duas áreas e fui caminhando ao longo dos anos mais para corte do que para leite. Fui fazer meu pós-doutorado recentemente, em 2018, 2019, no Nebraska, na área de gado de corte, nessa área principalmente de produtos de etanol de milho, que vem crescendo bastante no Brasil. Então eu fui para o Nebraska, que é um berço disso lá nos Estados Unidos. E mais ou menos é essa a história, dando aula, conduzindo o centro de treinamento, que é um centro de difusão de tecnologia nosso, com cursos de especialização, cursos de difusão, trabalhando na fazenda da escola e tomando conta. A gente tem um rebanho. Fizemos um leilão agora pelo canal do Criador aqui com vocês, né? Então é graduação, pós-graduação e todo esse trabalho de difusão de tecnologia, isso que a gente tem feito. O senhor não tem ideia de quantos profissionais o senhor colocou no mercado já? É muito difícil falar, porque são muitos anos, né? Tem tantos alunos de graduação quanto alunos de pós-graduação e um número muito grande dos alunos que fizeram profissionais formados que voltam lá para a escola para fazer especialização. Um programa de 2 anos que nós temos, só esse programa aí já treinou aproximadamente 1.200 profissionais. Que bacana, hein? É um programa de 2 anos, ele sai com título de especialista pela USP. A gente oferece esse programa é presencial, em Piracicaba e em Goiânia, nos 2 locais.
Então, um público muito grande. Nos cursos de difusão de 3 dias que a gente faz, tem cursos aí de manejo de pastagem, formulação de ração, suplementação, conservação de forragem, uma série de cursos de 3 dias durante a semana. Esse é para indivíduo, vai de funcionário de fazenda, produtor e técnico, é aberto para qualquer um participar. Isso aí já passaram mais de 7 mil inscrições lá. Tem pessoas que fizeram 4 cursos, 2 cursos, não dá para falar quantos são. Mas é um número grande de gente. Mas se orgulha muito disso, é claro. Esse é um trabalho que a gente acha extremamente importante, né, e muito gratificante. Né? Esse é um prazer muito grande. E tem muita troca de informação. Você tem níveis, né? Quando você pega um aluno de graduação, existe um desafio relativamente pequeno pela baixa experiência de um aluno de graduação. Mas quando você pega profissionais já formados, e principalmente quando eles já têm alguns anos de vida profissional, esse indivíduo volta com uma bagagem, com dúvidas específicas, mas com uma bagagem própria, que permite uma troca de informação. E, na verdade, eu sempre falo, seja nesses cursos, seja quando a gente sai para fazer palestra ou qualquer trabalho de treinamento técnico, a gente aprende mais do que ensina, porque você conversa com uma gama de profissionais, cada um com as suas experiências, né? Então, cada vez que a gente viaja, cada vez que a gente recebe esse grupo de alunos, aprende mais do que ensina para o pessoal. Professor Flávio, tem uma coisa que me deixa alegre e triste ao mesmo tempo. A Exalc, por exemplo, ela se tornou uma exportadora de bons profissionais. Feliz porque o mundo inteiro está valorizando, né, os estudos, as pesquisas feitos lá na escola, e triste porque o Brasil acaba perdendo esses profissionais, né, aqui no nosso país para produzir alimentos aqui para nós, né? O que o senhor acha disso? Mauro, a Exalc tem uma característica própria de, além de formar bons profissionais, ela é uma escola muito bem conceituada, né? Considerada aí a melhor escola da América Latina, uma das melhores do mundo nessa área. Além de formar bons profissionais, ela também, se você parar para analisar um pouco, ela forma muitos formadores de opinião. Em vários segmentos, eu sou capaz de falar pelo meu segmento, várias pessoas que estão hoje aí como formadoras de opinião, foram formadas na Exalc. E ela tem um programa de pós-graduação muito bom. O Departamento de Zootecnia tem um programa que tem a nota máxima na CAPES, que é o nível 7, um curso bastante reconhecido. Agora, é uma preocupação grande nossa hoje, essa perda de talentos que a gente vem tendo, né? Houve uma evolução considerável do agronegócio brasileiro e do patamar salarial e das condições profissionais para os indivíduos que a gente forma. E a universidade, ela não acompanhou, ela não é competitiva hoje em condições salariais e mesmo profissionais com atividade privada. Ela ficou para trás. E principalmente quando a gente olha indivíduos que querem ir para a vida acadêmica, pesquisa, ensino, a universidade brasileira perde muito, a competitividade dela, a competitividade é muito baixa perante universidades de países desenvolvidos. Então a gente tem perdido muita gente, perdido no bom sentido, o pessoal tem ido para fora. Então eu estava conversando com você, eu falei, olha, os últimos 7 profissionais que eu treinei em pós-graduação que decidiram ir para a academia, porque a maioria vai para a iniciativa privada. Né? Centros de pesquisa, de ensino e pesquisa não absorvem todos esses profissionais que nós formamos em pós-graduação. A iniciativa privada é quem mais absorve. Mas os últimos 7 que eu treinei, seja via mestrado ou doutorado, que foram para a vida acadêmica, nenhum está no Brasil. Um está na Austrália, 6 estão nos Estados Unidos. Os brasileiros estão muito bem lá fora. Eles têm um sucesso muito grande. A gente manda estagiário para lá. Não volta mais. O cara vai na graduação, já acabou o estágio lá, já com convite para ficar, fazer mestrado, doutorado. O pessoal vai, trabalha muito, né? Num foco diferente, né? Você vai lá, o americano ele não faz estágio, ele tem que ganhar dinheiro para pagar a universidade. Ele não vai carregar um saco lá se ele não ganhar alguma coisa para poder pagar a conta dele também, né? O brasileiro vai para lá e ele quer aprender, ele se destaca. E o pessoal percebe isso rapidamente. Então a gente tem uma quantidade muito grande de alunos que vão para lá, recebem a oportunidade de fazer mestrado, doutorado, e profissionais que estão indo embora, ficando lá. A universidade treina, investe, o país investe, mestrado, doutorado,
e não consegue reter esse pessoal aqui. Entendi. O salário inicial hoje da maior universidade do país, que é a USP, ela não é, o salário de um doutor não é competitivo com um indivíduo de graduação recém-formado que sai no mercado. Se ele for bom, ele sai ganhando quase igual e no segundo ano ele já está ganhando mais do que um professor. Uma pena, né? Esse é um problema que a gente tem. Não é só a questão salarial, mas as próprias condições de pesquisa. De estudar mais. mesmo e de ter apoio, auxílio, né, na condução dos estudos. Né? Tem vários fatores aí que levam a isso. Esse é um problema para o país, no geral. Né? É verdade, uma pena. Bom, vamos falar do tema principal do nosso podcast hoje, né? O que te atrai, professor Flávio Portela, o tema suplementação de ruminantes? Esse é um tema apaixonante e muito desafiador, né? Acho que dá para falar, quando a gente fala suplementação, em termos gerais, seja lá da vaca, do bezerro desmamado, do garrote, o boi em terminação, não podemos falar de suplementação para qualquer uma dessas categorias e fases de produção, né? Seja em pasto, seja em semi-confinamento, em TIP, como o pessoal fala, ou no confinamento convencional. E eu acho que a gente tem evoluído de forma marcante no conhecimento e também na aplicação dessas tecnologias nos sistemas de produção de gado de corte do Brasil. É óbvio que a gente sempre tem muito para evoluir, né? Mas a gente tem visto uma velocidade de adoção de tecnologia na pecuária de corte muito maior agora nesses últimos anos do que eu vi quando eu me formei. Se eu voltar lá para os anos 80, a velocidade de adoção de tecnologia hoje é muito grande. A gente tem visto um avanço geral na pecuária, na parte de manejo sanitário, manejo reprodutivo, você vê evolução em inseminação artificial, crescimento da indústria de inseminação. Obviamente nós temos momentos de baixa e de alta do ciclo do boi que influem em tudo isso, mas você vê o que está sendo feito de melhoramento genético nas raças zebuínas, você vê o avanço do Nelore, é um negócio impressionante. Verdade. Sim, impressionante. Quando a gente consegue também ver isso acontecendo lá no campo, né? A gente pega um Nelore hoje moderno e põe no sistema de produção, você vê o tanto que isso daí vem evoluindo, a gente fica assustado de ver a velocidade. E todas as práticas aí de manejo nutricional. O Brasil hoje detém, eu não tenho dúvida de falar, o melhor conhecimento na área de manejo de pasto tropical, né? Se você quiser informação, publicação, está aqui no Brasil. E é obrigação, é a grande pecuária tropical do mundo está aqui. Que notícia boa. Então o avanço tem sido muito grande nessa área. Nós carecemos ainda de um trabalho de aplicação. O pasto é mais difícil. A gente vai falar de suplementação, de confinamento. Mas não podemos esquecer do pasto. Apesar da complexidade que tem, ainda, vamos dizer, é menos complexo do que manejo intensivo de pastagem. E é por isso que o pasto ele vai ficando como o último passo que o indivíduo realmente entra com todo o pacote que a gente tem disponível. Você está vendo o confinamento, o pessoal usando tudo que a gente tem hoje já disponível de tecnologia, uns usando melhor do que outros, é óbvio. Você vê a gente crescendo muito em suplementação em pasto, na seca, nas águas, mas a ferramenta, onde nós chegamos, o conhecimento e manejo de pastagem, onde nós estamos no campo, e não adianta, é porque é o mais difícil, é o mais complexo. Então ele vem pela dor, ele vem a hora que o indivíduo vai lá e reduziu a área de pastagem dele para 25%, porque ele pôs agricultura e quer continuar matando a mesma quantidade de boi. Aí você vai ver esse indivíduo, realmente ele vai caminhando. Mas enquanto você tem uma certa frouxidão ali, tem área ainda tal, ele resiste ainda a intensificar. Ele vai suplementando, confinando, tem um processo, né? O meu amigo e seu colega Zé Bento Ferraz também já participou de um podcast anterior. Ele fala: Mauro, já tem mais de 40 anos que eu estudo genética. E quanto mais eu estudo genética, mais eu acredito na nutrição, na suplementação. E o que eu estou achando uma coisa bacana é que essas grandes empresas hoje, de genética, principalmente as centrais, elas têm treinado a equipe de profissionais deles para atuarem justamente, professor Flávio, nessa questão de nutrição e de sanidade, bem-estar também. Porque não adianta eu investir num touro Deca 1, num touro top 0,1%, líder de sumário, se eu não dou outras condições para ele expressar aquele potencial genético que ele tem. Por exemplo, boia, comida, coxo. Concorda? Sem dúvida, Mauro. Acho que esse processo a gente tem
visto ele ocorrer não apenas nas empresas de genética, mas nas empresas de nutrição, de reprodução. Isso, na verdade, tem um lado negativo que ele é um reflexo de uma deficiência grande que o país tem na área de difusão de tecnologia por órgãos oficiais, um programa mesmo oficial do país organizado de difusão de tecnologia. Mas aí isso leva as empresas a sentirem essa deficiência e elas vão criando equipes, né? Como você está citando, o pessoal da área de comercialização de sêmen vai montando programas de atendimento ao cliente, porque ela sente que ela leva a genética e muitas vezes o indivíduo não está com uma condição de manejo nutricional, que vai de pastagem, suplementação, para poder explorar todo esse potencial genético que está vindo. E aí, quando o cara põe genética e não faz a base, o negócio fica pior, porque põe um animal mais exigente e não tem nutrição. Tá? Esse é um problema. Nós estamos vendo isso acontecer por parte das empresas de nutrição. Se olhar o histórico ao longo dos anos, nós vamos sair de empresas que no passado contratavam vendedores, cara bom para vender, bom de conversa, vendedor. Sem formação técnica, lá para trás, quando eu me formei. Aí essas empresas passaram a contratar técnicos em agropecuária, depois profissionais de nível superior, agrônomos, zootecnistas, veterinários, né, montando equipe, e vão montando hoje equipes específicas técnicas. Tem o pessoal da venda e tem o pós-venda, fazendo acompanhamento técnico, assistência técnica. Dificilmente você vende hoje um sal mineral sem levar junto uma informação técnica, um acompanhamento para os produtores, planejamento, tudo mais, né? Trazendo ferramentas de gestão, que você mencionou, extremamente importante. Então, nós estamos vendo uma evolução do setor privado na área de pecuária para tentar levar um pacote de informação para o produtor. De novo, existe uma deficiência muito grande dos órgãos oficiais em ter um trabalho de difusão amplo no país, que vem sendo compensado em parte por essa atuação das empresas, como você mencionou agora. Bom, hoje eu estou recebendo aqui no podcast do Giro do Boi o professor Flávio Portela, professor da Exalc USP, e a gente está falando aí sobre a importância da suplementação bovina. Bom, o senhor acabou de reclamar agora, assim como eu também, fico triste, barbaridade. Um próprio exalquiano também esteve comigo aqui, o Maurício Nogueira, e através aquela caravana que ele faz, o Rally da Pecuária, ele falou assim, olha, Mauro, pelos estudos que a gente fez, acompanhamentos em mais de uma década aí, em fazendas do Brasil inteiro, a gente chega à seguinte conclusão: se a gente der um gás nos mesmos 158 milhões de hectares de pastagens que a gente tem no Brasil, a gente, só um pouquinho, tá? Não precisa ser muito, não. A gente é capaz de produzir a mesma quantidade de carne produzida no mundo. Olha só essa polêmica do meu amigo Maurício Nogueira, um abraço para ele. E eu acho que é verdade, sim, né? 158 milhões, dá para aumentar tanto a nossa taxa de lotação, né? Basta a gente querer se planejar, gerir, professor. Não tem dúvida. O Maurício faz um belo trabalho aí no Rally da Pecuária e na publicação junto com a BIEC do Beef Report, né? Onde ele traz esses números, você vê lá, nós estamos com aproximadamente 1,3 cabeças por hectare. Uma UA, pouco, né? Perto de tudo que a gente tem hoje de informação, de tecnologia, do pacote tecnológico, ainda é muito pouco, né? Mas tem que crescer devagar, porque é tão grande a pecuária que pequenas mudanças já aumenta tremendamente a oferta de gado lá no final do processo. Mas realmente, quando a gente faz a conta, a gente fica até assustado, fala, põe tudo que a gente é capaz de fazer hoje em termos de pastagem, conservação de forragem, suplementação com a genética que tem, é o que o Maurício fala, dá para produzir os 70 milhões de toneladas de carne bovina que o mundo produz, né? Só aqui no Brasil. O potencial é imenso que a gente tem para trabalhar. Que nós vamos crescer nisso, eu não tenho dúvida. Cada vez mais nós estamos encostando nos americanos aí, rapidinho a gente vira primeiro produtor mundial de carne, já é o maior exportador. Mas eu acho que nós vamos ver ainda dos 158, a agricultura ainda vai pegar aí, sei lá, uns 30, alguma coisa assim. Pegue. Mas é bom, tem sido muito bom. Faz integração. Isso tem sido um avanço muito grande. Onde você vai, que tem integração lavoura-pecuária bem feita, isso é extremamente positivo. A única crítica que eu faço
aos sistemas de integração é o fato do indivíduo fazer uma agricultura altamente profissional e em muitas áreas de pastagem, ele continuar trabalhando simplesmente exaurindo aquela fertilidade que a agricultura pôs por 3 anos e depois volta a agricultura no pasto que não foi trabalhado intensivamente. Uhum. Ele tem que usar o mesmo pacote tecnológico, o mesmo nível que ele faz na soja e no milho. Ele tem que ele quer economizar no pasto. O pasto vai pegar o que a soja pôs, né? Então, isso é que precisa aproveitar melhor. Tem espaço para melhorar muito o próprio processo de integração. Mas nós vamos ver isso. E se a gente tiver 120, 110 milhões de hectares em pastagem no futuro, mesmo assim, nós vamos produzir os 70 milhões de toneladas de carne. Com o pacote tecnológico nós temos hoje. Isso é um outro fato que preocupa a gente estar na pesquisa. Pesquisa é cara, principalmente na área que nós estamos, sabe, Mauro? Pesquisa com boi não é com pintinho. Não é que com pintinho é barato, mas boi come muito. Você vai fazer um experimento de confinamento com 200, 300, 400 bois, ele não é barato. Então tem um investimento grande, por mais que a gente gostaria que tivesse mais investimento em pesquisa, mas existe ainda uma falta de sintonia entre o que a academia e a velocidade com que ela gera informação e a velocidade com que nós conseguimos aplicar essa informação. Então é assim, o contribuinte, a sociedade está investindo, pesquisa vem do seu dinheiro, do meu imposto e assim por diante, qualquer cidadão. Mas a velocidade com que a gente consegue levar essa informação lá para o campo, na pecuária, preocupa porque a gente tem um pacote tecnológico muito alto hoje que permitiria hoje produzir isso que nós estamos falando de carne e nós não estamos produzindo. O conhecimento e manejo de pastagem que eu falei evoluiu a tal ponto, mas nós ainda estamos lá com 1,3 cabeças por hectare no sistema de produção. Isso é o que preocupa um pouco, é um investimento e a velocidade da aplicação, diferente na agricultura, ela é mais rápida, né? O que sai entra muito mais rápido, ela gira mais rápido, tem vários fatores. Mas nós precisamos melhorar um pouco essa questão. Mas ela vem vindo numa velocidade maior do que quando eu me formei, ela sem dúvida nenhuma, cada vez está mais rápido. E com certeza no futuro próximo vai estar ainda mais velocidade de coelho, não de tartaruga, não. Professor Flávio, antes de falarmos um pouquinho mais com riqueza de detalhes sobre os aditivos, as suas funções e o que ela pode levar de benefício para o pecuarista, vamos falar um pouquinho sobre subproduto, coproduto. O senhor é um grande estudioso de resíduos de cereais, principalmente oriundos do milho, caso do DDG, do WDG, né? Como é que ele pode ajudar? Porque está havendo uma popularização nos coxos lá, cada vez mais de DDG ali dentro, enfim, o que o senhor acha disso tudo? Mauro, a gente vem trabalhando em Piracicaba já de longa data com o uso de coprodutos, como o pessoal fala, né? Vamos falar aí caroço de algodão, que é o coproduto mais presente em dietas de confinamento, não em quantidade, mas em presença historicamente aí no Brasil. Polpa cítrica aqui no Sudeste, uma alternativa parcial ao milho, casca de soja no Centro-Oeste, e mais recentemente agora os produtos da indústria de etanol de milho. E isso vem crescendo realmente numa velocidade impressionante, né? Eu, inclusive, quando saí agora para o pós-doutorado, em 2018, foi em função disso. Eu fui para o Nebraska, que é dos locais onde tem maior adoção e tecnologia e pesquisa nessa área. A Universidade do Nebraska trabalha muito com esses diferentes produtos da indústria etanol. Então, fiquei 1 ano e meio lá, já conduzindo experimentos aqui no Brasil para poder aprofundar nessa área. Quando nós olhamos aí, o que é impactante nisso daí é o seguinte: quando a gente fala polpa cítrica, que nós usamos aqui, você tem uma limitação de volume, né? São Paulo é o maior produtor de citros, nós estamos falando de uma quantidade relativamente pequena de polpa em relação ao potencial de uso no país. Fica restrito aqui ao Sudeste, disputado ali por gado de leite e gado de corte. Mas quando você entra em produtos que vêm do milho, aí o negócio é diferente, porque milho você tem, e o país é o 3º maior produtor de milho do mundo. E a cada safra a gente batendo recorde. Só recorde, né? Um recorde atrás do outro. E só indicativo que vai continuar, né? Maior exportador agora de milho, a demanda chinesa crescendo, porque eles não conseguem sair muito fácil lá dos 270, 280 milhões de toneladas na China. E as indústrias de etanol se instalando aí numa velocidade muito grande. Plantas gigantes aqui no Brasil, empresas muito grandes, né? Ampliações, novas construções. E sempre, isso é uma regra
do agronegócio brasileiro, né? Ele quebra as previsões. A previsão é para 10, ele faz 15, né? 12, está sempre andando mais rápido do que o pessoal consegue prever. A previsão do pessoal da UNEM, da União Nacional das Indústrias de Etanol de Milho, era que no final da década, agora, 29, 30, a safra, a gente chegasse em 8 bilhões de litros de etanol de milho. Já tem uma nova previsão do IMEA lá no Mato Grosso falando em 10 pelo menos. E se abusar vai ser mais rápido, porque nós saímos aí 3 safras atrás, nós estávamos aí perto de 1,5 bilhão de litros de etanol. Fechamos já 3,9 bilhões nessa safra 22, 23 e a previsão é 5,6, olha lá se não for mais, para 23, 24 de litros de etanol. Então, a quantidade dos produtos de etanol de milho que estão chegando aí, ela é extremamente marcante. E o pessoal está começando a conhecer melhor esse tipo de produto, né? Existem diversos. O pessoal fala DDG, né? DDG é um deles. Então, na verdade... São quantos? DDG, o WDG é o úmido, né? Isso, é assim. Você tem o DDG, WDG, úmido, o seco e úmido. Seco e úmido, tá. Se você puser o xarope, os solúveis, vira DDGS e WDGS, que é melhor em qualidade do que o DDG e o WDG. Você pegou a vinhaça... Qualidade nutricional. Isso. Você pegou a vinhaça, evaporou, fez o xarope, adiciona de volta. Então você tem aí DDG, DDGS, WDG, WDGS. Os úmidos são sempre melhores do que o seco, tem mais energia. Desempenho do animal é melhor. Essa é uma dúvida muito grande. Doutor. O úmido é melhor. Porque o milho ele vai e acaba indo embora, sai lá nas fezes do boi, né? O úmido, o senhor defende que o milho úmido ele responde melhor. Eu não estou falando de milho úmido. Milho úmido é processamento de grão de milho. Isso é uma outra coisa. Outra coisa, que aumenta a digestão do amido. Estou falando do produto de etanol, o WDGS, WDG, sempre o úmido é melhor do que o DDG, o DDGS, do que o seco. Tem mais energia. Proteína, mesma coisa, não varia quase. Aí você tem um outro produto que é o seguinte: quando você faz DDG, WDG, DDGS, WDGS, você moe o milho, põe para cozinhar, põe enzimas para quebrar o amido, que tudo que a indústria etanol quer tirar. O milho, 72% do milho é amido. Depois tem proteína, óleo, fibra e tal. Transformar esse amido em etanol. Ela quer extrair o máximo de etanol, de amido e fazer etanol. Bom, então eles põem enzimas para ir quebrando esse amido, que é um polissacarídeo de glicose, né, muito grande, para facilitar a vida da levedura, que vai lá na fermentação, é a levedura que vai fazer o etanol. Então, quando eles moem, cozinham, põem enzima, e vai tudo lá para a fermentação. Fermenta, destila, sai o etanol de um lado. E fica um material grosseiro aqui. Esse material é centrifugado, sai a vinhaça, que se olhar desse jeito assim, ó, você vai parecer água no copo, e sai o WDG, úmido. Essa vinhaça, as empresas maiores vão evaporar, condensar, vira o xarope, vão adicionar para fazer o WDGS. Se você secar o WDG, te deu o DDG. Se você secar o WDGS, te deu DDGS. Então tem os 4 produtos. Mas tem outras tecnologias que moem o milho, põe para cozinhar, põe enzima, só que antes de levar para a fermentação, separa a fibra do milho, sabe? Vai para o sistema de peneiramento e a fibra úmida fica aqui parada, separa, e leva um material mais concentrado para a fermentação, em busca de maior eficiência fermentativa, lá de uso do amido, mais eficiente no processo. A levedura vai fermentar, destila, faz o etanol, sai um DDG de alta proteína, que vai lá para 44%, 47%, para brigar com farelo de soja, farelo de algodão, com suplemento proteico, e a vinhaça. Essa vinhaça evapora, faz o xarope, e vai lá naquela fibra, põe o xarope na fibra úmida e faz o que o americano chama de bran solubles, né? É o farelo de milho com solúveis, a fibra com solúveis. Muita gente vai falar DDG de alta fibra, mas ele não foi fermentado. Essa fibra não passou na fermentação. Então é a fibra com solúveis. Nós temos bastante isso hoje no Brasil. A gente tem trabalhado muito com isso na Piracicaba. Os confinamentos têm absorvido seco e bastante úmido, essa sim, dieta. sim. Seco ou úmido, e ele tem valor, todos esses produtos, seja essa fibra com solúveis, seja o DDGS, o WDGS, os convencionais, eles têm 3 vezes mais proteína do que o milho, porque eu tirei 2/3, que é o amido, eu concentrei a proteína. O óleo, ele hoje tem uma extração parcial, mesmo assim vamos fazer produto, sai de um milho de 3,8 a 4 para um produto com 6 a 8.
Tem produtos que tem só 4 de óleo, mas 6 a 8 é o mais normal. A indústria tira uma parte e vende óleo, principalmente para monogástrico e PET. E uma fibra de alta qualidade do milho. A fibra do milho é uma fibra muito digestível. Então você triplica a fibra, vai fazer um produto aí de 33 a 46 de fibra, dependendo se está falando do DDGS, WDGS ou da fibra com solúveis. Proteína, produtos que vão de 17 a 30, 31 de proteína bruta e mais alto em óleo. Então é um produto mais rico do que o milho em proteína, ele é um suplemento proteico e com mais energia do que o milho. Ele tem mais energia do que o milho. O milho em si? Ele tem mais. Você tirou o amido e produziu um produto com mais energia. O análises processado é muito melhor. Sim. As análises laboratoriais não contam isso. Quando você analisa, ela vai falar que ele é pior do que o milho em energia. Você dá para o boi, quem manda é o boi, ele ganha mais peso e tem melhor conversão alimentar. O impacto é muito grande em desempenho animal quando você põe esse produto. Você acha que o pecuarista hoje ele deveria preconizar mais esse milho processado em vez de um milho grão úmido? Não. Não vamos misturar assim. Ele tem que fazer grão úmido para usar melhor, porque o milho vai estar na dieta. Esses produtos não vão necessariamente substituir 100% de modo geral a dieta. Ele entra como? Se ele tiver... Complemento. Depende do preço dele em relação ao milho. Uhum. Quando o preço dele está 30% ou menos mais caro do que o milho, tá? Assim, mais alto do que o milho, no máximo até 30%, a gente consegue usá-lo como uma fonte de proteína e de energia. E entra com 15, 20, 30, 45, 50% desses produtos na dieta de confinamento. Quando ele está caro e a relação com o milho está mais alta, ele está 35, 40% mais caro que o milho, ele entra numa dose pequena como fonte exclusiva de proteína. A gente põe menos. Quando você começa a pôr 15% ou mais, é que você vê o impacto em desempenho. E aí seu boi vai ganhar 50, 100, 150 gramas a mais por dia. Tá certo? Com esses produtos. Isso tudo aferido cientificamente. Né? O senhor já está na 7ª prova, né? Com esse... Nós estamos completando agora, nós fechamos agora o 7º experimento para 3 empresas diferentes e vamos começar agora o 8º experimento com a 4ª empresa. Tudo financiado pela iniciativa privada, 4, 5 anos que nós estamos trabalhando. Isso é muito bacana, essa iniciativa público-privada. É fundamental, né, doutor? Isso é fundamental. Fantástico, né? Nós temos que ter recursos da iniciativa privada cada vez mais para pesquisa, e isso vem acontecendo, principalmente na indústria de etanol de milho. Eles vêm patrocinando e financiando experimentos aí, de larga escala aqui no país, que a gente tem podido trabalhar. Então, o indivíduo deve fazer processamento de grão úmido para aumentar a eficiência de uso do amido, ele vai ganhar nisso daí, e usar em combinação com esses produtos de etanol, nós temos uma dieta, muda completamente o patamar energético das dietas que a gente trabalha. E esses produtos de etanol de milho são já um proteico energético pronto para suplementação em pasto. Entendeu? Seja o DDGS, o DDG ou aquela fibra com solúvel seco, ele é um proteico energético pronto para usar. Extremamente usado nos Estados Unidos como proteico, e aqui está sendo usado no Brasil. O senhor dá uma volta e cai lá no pasto. Cai lá no pasto de novo. Não tem jeito, né? Tem jeito. Tem que cuidar dos nossos pastos, não adianta, gente, não adianta. O que mais traria impacto para a pecuária brasileira, toda vez o que mais traz é melhorar o manejo de pasto, porque isso você mexe com tudo, com a cria, com a recria, parte da terminação, mesmo aquele indivíduo que está fazendo semi-confinamento ou TIP, ele tem que avançar e fazer o uso adequado do pasto. Não faz sentido ele estar dando suplemento e não utilizando adequadamente o pasto. Então é um grande desafio que a gente tem aí para... Eu lembrei de o professor Flávio Portela está comigo hoje aqui, professor da Exalc, um dos maiores estudiosos em nutrição e suplementação de bovinos do Brasil e do mundo. Inclusive está até de malas prontas para ir para a Austrália, vai palestrar, vai estudar, trocar experiência, essas coisas todas. Lembrei até uma frase aqui, foi até o título de um outro podcast que eu gravei aqui com o Maurício Veloso, pecuarista, presidente da SOCOM. Falou assim, você sabe onde é que está a solução para o confinamento brasileiro? Numa boa recria pasto. Olha só, tudo vai bater no pasto. Coisa. Deixa eu te perguntar, professor, como é que o boi brasileiro ele tem metabolizado o alimento que ele recebe lá no trato, né? Tá do jeito que tá bom, ou algo assusta o senhor ainda? Mauro, é assim, nós estamos evoluindo geneticamente, produzindo animais cada vez mais produtivos, né? A gente conversou disso aqui já. E temos evoluído aí toda essa parte de manejo nutricional.
Se nós formos lá para os sistemas de terminação, a gente tem evoluído bastante. E isso que nós conversamos agora, nós estamos falando de um salto na densidade energética das dietas a hora que a gente pega esse milho, e esse milho brasileiro ele não é igual ao milho americano. O milho brasileiro é milho flint, milho duro, tem 75% ou mais do endosperma, onde está o amido, ele é um endosperma que a gente fala duro, vítreo. O que isso significa? É assim, o milho, o grão de milho, tem 2 tipos de endosperma. O endosperma farináceo e o endosperma duro. O endosperma é onde está o amido, é onde ele armazena o amido e parte da proteína. No endosperma farináceo, o amido é armazenado em grânulos, umas bolas. Se olhar a microscopia eletrônica, você vê um monte de bola, uma do lado da outra. Ele é armazenado em grânulos, e no endosperma farináceo, essas bolonas estão bem folgadas, tranquilonas, uma do lado da outra, livre, sem nada impedindo a digestão dela. Circula água com bactéria, com enzimas pancreáticas, intestinais e assim por diante. E a digestibilidade desse amido é muito alta. Mas ele também tem uma outra parte do endosperma, que é o endosperma duro, vítreo. Esses grânulos estão compactados, adensados e revestidos com a matriz de proteína, de uma proteína de baixa degradabilidade, de baixa digestibilidade. São prolaminas, no milho são azeínas, que envolvem esse grânulo de amido e dificultam a digestão, seja feita pelos micro-organismos do rumen, que é a mais ampla, que é a maior delas, onde a maior parte do amido é digerido é no rumen, como também limita a digestão no intestino delgado, por enzimas pancreáticas e intestinais. E aí escapa um monte de amido para o intestino grosso, que não consegue dar conta e vai sair nas fezes. Bom, e ocorre uma perda grande. Uma perda grande que não tem aproveitamento nenhum, né? No milho americano, de modo geral, na média, a maior parte do milho americano, o endosperma é farináceo. E tem lá 65%, 50% farináceo, 35%, 50% duro, endosperma duro, no mesmo grão. O milho brasileiro, o melhor que você vai achar tem 65% de endosperma vítreo. Mas o normal é 75% ou mais. Então o milho americano é melhor que o nosso? É. Tem a mesma composição química, se analisa laboratório, é igual. Você põe nas fórmulas para estimar a energia. Mas a mesma semente? Não, são cultivares diferentes. É material flint. Tá. Os materiais dentados têm mais problemas de sanidade, de produção. O material mais mole. Eles gastam mais para produzir lá também, né? Eu não sei dizer se seria isso mesmo, né? Eles têm alta produtividade lá para valer no processo, mas esse material ele tem problema aqui no Brasil. Não é à toa que a gente vai para esse milho mais flint. E como quem manda no milho é o frango, e o frango você moe, depois ele tem uma moela, um processador interno, ele sofre menos, mas o boi não. E aí o que acontece é que quando você fornece milho, e mesmo assim o americano processa milho intensamente. Hoje a forma mais comum de dar milho para boi nos Estados Unidos é fazer floco, é flocular, é o sucrilho, faz sucrilho, exatamente. Depois faz grão úmido. E por último é milho seco, no moinho de rolo, para confinamento. E aqui no Brasil, a necessidade de processar é maior, porque o nosso milho, a gente perde mais amido, perde um monte de amido nas fezes, o valor energético é mais baixo. Então, quando a gente faz grão úmido, ou milho reconstituído, ou colheita precoce no campo, ensila esse milho úmido, o impacto para nós é maior que para o americano. O americano vai ver 5, 6, 8% melhor conversão alimentar quando ele faz silagem grão úmido versus milho moído no moinho de rolo lá, laminado. Para nós aqui, os dados mostram que nós vamos ver 10 a 18% melhor conversão alimentar, fazendo milho reconstituído ou grão úmido. É um salto violento isso daí. Aumenta o risco de acidose? Aumenta, mas tem que melhorar o manejo, está tudo certo. Você melhora tremendamente o valor energético da sua dieta. Se aliado a isso, você entra com produtos de etanol de milho, aí nós damos um salto maior ainda e saímos de dietas de 1,2, 1,3 megacalorias, energia líquida de ganho, para dietas de 1,45 a 1,55 lá na frente. Isso muda completamente o desempenho animal, né? Ganho de peso e conversão alimentar. E aí você pode discutir metano, o que você quiser. Fez isso, você está produzindo de forma muito mais sustentável dentro dessa ótica aí da emissão de metano, intensidade de metano e tudo mais. Então tem um caminho que a gente tá entrando nisso. Silagem grão úmido vem crescendo cada vez mais e a adoção desses produtos de etanol de milho também. Então isso nós estamos dando feliz, salto. É claro, né? Não, sem dúvida. Grande defensor disso tudo. Sem dúvida. Acho que são ferramentas cada vez mais importantes e decisivas do ponto de vista de formulação de dieta, de manipulação da dieta. E aí, com a gama de aditivos que nós conversamos e estamos falando aí, um ajuste fino também
nesse processo que a gente tem. Então, tem uma série de ferramentas e o confinamento brasileiro está caminhando. E também o semi-confinamento, TIP, cada vez mais... Eu sou apaixonado pelo semi, sabe? TIP, confinamento expresso, eu adoro esse tipo. Porque eu acho que é o primeiro passo para o cara dar um pulo para o confinamento amanhã depois, né? Eu acho que são coisas brasileiras, né? Você não vai ver isso é coisa de brasileiro, né? Semi-confinamento, TIP, foram tecnologias que foram sendo desenvolvidas aqui, tem uma adoção muito grande, e o que é interessante a gente tem visto, não nas grandes operações de confinamento, mas naquele que é o que mais tem, o confinamento que surgiu como uma necessidade para a fazenda de recria ou de ciclo completo, com a limitação da seca. O confinamento nasceu assim no Brasil, principalmente, né? Como é que eu resolvo o problema de seca na fazenda? Então começou a pôr boi em terminação e aliviar pasto. E aí foram surgindo depois as grandes operações e tudo mais. Mas o indivíduo hoje, a gente tem visto, ele tem um confinamento convencional e está fazendo semi ou TIP e distribuindo a venda de animais dele ao longo do ano, não concentrando num único período. Então ele consegue distribuir esse processo. É um outro fator que a gente também tem visto acontecer bastante aí em várias fazendas no Brasil, essa combinação do confinamento convencional com essa terminação em semi ou em TIP, distribuindo, né? O cara tem banho de águas também terminado de forma competitiva. É interessante. E quem está fazendo bem feito esse sistema, a gente começa a ver uma outra coisa. A gente começa a ver, para quem está fazendo bem feito, uma melhoria também na condição dos pastos. E é fácil a gente enxergar isso. Você fala para o cara, ele fala, meu pasto está melhorando. Você fala, é que você está adubando. Ele fala, não, nunca joguei adubo. Eu falo, você joga. Ele fala, nunca joguei. Mas, na verdade, você põe 5 bois por hectare durante 2 rodadas de 120 dias, 110 dias de TIP, por exemplo. Uhum. Você põe 5 bois por hectare, como se tivesse 5 bois por hectare ao longo de 9 meses lá, certo? São 2 rodadas, mas contínuo. Aí você faz a conta, que esse indivíduo pôs 8 a 10 quilos de concentrado para esses bois de suplemento. Aí quando você vê, ele jogou 10 a 12 toneladas de concentrado por hectare. O boi come, mas ele não retém todo o fósforo, todo o nitrogênio, todo o potássio, né, os minerais. Sai pelas fezes. Sai pelas fezes, a quantidade grande. E que ajuda a adubar o pasto. Tudo bem. Forma. Nós podemos discutir a eficiência do processo versus adubação, mesmo jogar fertilizante lá, mas ela está acontecendo e a fertilidade vai melhorando nessas áreas. Legal. Uhum. E se ele conciliar isso com um bom manejo do pasto, ele vê uma melhoria nessa condição. Mas o pessoal ainda perde muito por mau manejo. Entendi. Perde muita forragem. Já vamos entrar no assunto sobre os aditivos. Antes, queria que você tirasse uma dúvida para mim, o professor. Inclusive é uma dúvida, acho que de muitos que estão acompanhando o podcast. A proteína, ela ajuda no crescimento, no desenvolvimento do animal, né? Ela ajuda nas fibras musculares, né? E a energia, ela ajuda na deposição de gordura. É isso mesmo ou estou enganado? Vamos colocar assim. O bezerro, quando ele está lá, ele é um feto ainda. No segundo terço de gestação, você tem o que a gente chama de miogênese, a formação das fibras musculares. Daí a importância da boa nutrição da vaca, entra toda aquela discussão de programação fetal, nutrição fetal. Rica em proteína, né? Tem que ter proteína, energia. A vaca tem que estar bem nutrida para que esse feto consiga formar todas as fibras, né? A formação ocorre ali. Dali para frente, tudo que vai ter é hipertrofia, crescimento dessas fibras. Se já não formou direito, já nasce um bezerro, pode ser geneticamente excelente, mas ele já nasce comprometido, porque nasce com menos fibra muscular. Nasceu bem, tudo certo. No final da gestação, formação dos adipócitos, importantes para a produção e acúmulo de gordura, formação do tecido adiposo. O animal jovem, ele vai crescer formando todo o seu esqueleto e massa muscular, e muito pouca deposição de gordura. E depois ele entra na fase de acabamento, com pouquíssima deposição de proteína, já fez o esqueleto, e aí uma deposição exponencial de gordura, na fase de terminação. Então, a proteína é fundamental na fase jovem e para o animal em crescimento. Tem que garantir, quando você está em recria, é importante que esse animal não tenha restrição proteica para que ele possa crescer. Ele não vai engordar. Você quer que ele cresça bem, né? Aquele moleque que dá aquela espichada, né, na idade lá que ele cresce lá, né? Nós precisamos suplementar proteína, garantir proteína para esse animal. A hora que chega na terminação, a exigência proteica cai e aí entra a energia para valer para deposição e acabamento de gordura desse animal. Então, a proteína é fundamental
para toda essa fase inicial de crescimento. Vai até o fim, com a sua importância. Entendi. E tem que entender que, independente da fase que o animal tiver, o ruminante, nós, antes de alimentarmos o boi, a gente alimenta, tem nutricionista de bactéria, protozoário e fungo, que está lá no rumen, que faz a maior parte da digestão do ruminante. E a bactéria, 62% dela, 63% dela é proteína. Então não importa se é um animal jovem ou adulto, o rumen tem a sua exigência proteica independente do animal. Então, quando se formula dieta, nós temos que fornecer proteína degradável no rumen para manter aquela população microbiana sempre se multiplicando e trabalhando no máximo da capacidade dela. Entendeu? Então, agora ficou bem claro, tem tudo isso na hora de acertar a questão. Professor Flávio Portela, agora vamos falar sobre os aditivos alimentares, que é o assunto principal hoje do nosso podcast. O que esses aditivos têm feito de bom nos coxos brasileiros? É uma ferramenta muito importante, né? Assim, a história desses aditivos, se a gente for olhar lá para trás, eu vou voltar lá para 1970, quando os americanos passaram a usar ionóforo na dieta. E a monenzina foi o primeiro produto que eles autorizaram para trabalhar, trouxeram da indústria avícola, porque eles tinham perda por coccidiose, morria animal por coccidiose. E era um produto, os ionóforos são muito efetivos no controle de coccidiose, seja monenzina, lazalocida, salino, narazina, controlam esse problema. E com isso, todo um estudo, e o pessoal vendo o impacto que esses aditivos tinham na manipulação da fermentação ruminal, selecionando micro-organismos que levam uma fermentação mais eficiente, que gera menos hidrogênio e CO2, que são substratos para as metanogênicas fazerem metano, que tem que ser eliminado. Né? Quando o boi está comendo capim, por melhor que seja seu pasto, tem uma grande liberação de CO2 e hidrogênio lá dentro que ele faz metano e tem que jogar para fora quando está eructando. Uhum. Quando você põe ionóforo, seja no animal em pasto, quando você põe ionóforo ou antibiótico não ionóforo, como Virgínia, como flavomicina, você seleciona para micro-organismos no pasto e no confinamento que direciona uma fermentação para um pouco menos de acetato e mais propionato, e aí esse hidrogênio e CO2 está retido no propiônico, gera menos substrato e faz menos metano, ou seja, tem uma perda menor de energia, o animal retém mais energia e o desempenho melhora. Tá? Além da questão ambiental, já é um produto mitigador, eles são mitigadores de metano. Isso é feito desde 1970 nas dietas de confinamento, e depois o pessoal foi vendo o efeito também marcante para animais em pasto. Uhum. E hoje, com a política que nós estamos vendo crescente de redução no uso de antibióticos ou antimicrobianos como promotores de crescimento na produção animal, seja na avicultura, na suinocultura, na bovinocultura, cresceu bastante a pesquisa, o interesse por aditivos alternativos. Aí entram os probióticos, entram os óleos essenciais, entram taninos e, mais recentemente, alguns que são exclusivamente mitigadores de metano. Esses a gente pode discutir um pouco, ainda a gente tem um certo problema de como é que nós colocamos isso na indústria, se ele simplesmente mitigar metano e não mexer com desempenho. Porque a hora que eu ponho monenzina, salino, lazalocida, eu melhoro o desempenho e eu mitigo metano. Tá? Então tem uma gama de produtos para a gente trabalhar hoje. A maior parte da pesquisa, largamente, é com os ionóforos e também com antibióticos não ionóforos. Três. Monenzina disparado é o produto mais testado, historicamente, como aditivo para ruminantes. Isso não tem dúvida. Monenzina sódica. Nós temos os outros ionóforos também, mais testados do que muitos dos alternativos. Mas nós temos aí já uma quantidade considerável de trabalhos com probióticos. Aí entram leveduras, atuação ruminal, entram bactérias com atuação intestinal, probióticos, você vê probióticos para humanos e tudo mais. Né? E essa pesquisa também na área de bovinos de corte, bovinos de leite. Depois nós vamos para os óleos essenciais, tem os óleos essenciais e tem os que são óleos funcionais. Na verdade, nós estamos falando do óleo, para o pessoal entender, tem nada a ver com gordura, com óleo mesmo, com função energética para o animal. Né? O óleo essencial ele é uma essência, como se fosse um perfume extraído de plantas, de vegetais, os mais diversos vegetais. Tira do orégano, do alecrim, da laranja. De um monte de planta. E, de modo geral,
os produtos comerciais são blends de 2, 3, 4 óleos essenciais. Tá? E tem funcionais, ele não é essencial, mas ele tem uma atuação, e muitos desses óleos essenciais ou funcionais, muitas vezes, têm uma atuação semelhante a de antibióticos no rumen, selecionando, manipulando fermentação ruminal, alguns com atuação como se fosse probiótico lá no intestino também, mexendo na questão de saúde intestinal, que é uma área muito, vem sendo cada vez mais estudada hoje, saúde intestinal do animal, né? O pessoal antes só pensava no rumen, mas hoje a gente sabe que a questão intestinal, intestino grosso do animal é muito importante, saúde do intestino delgado, intestino grosso, e tem aditivos que ajudam, os probióticos ajudam nesse ponto, trabalhar lá na frente também, eles vêm sendo trabalhados, né? Agora, indiscutivelmente, a consistência de resultados, ela tem sido ainda maior com os antibióticos do que com óleos essenciais e óleos e probióticos. E também tem taninos, uma série de... Isso que eu ia perguntar, tanino, o que o senhor acha? É uma outra linha de pesquisa, um outro produto com potencial. Taninos podem atuar diminuindo a degradação excessiva de proteína no rumen e também como manipulador de fermentação ruminal, mitigador de metano. É uma outra opção que o pessoal vem trabalhando e vem estudando. Ainda bem menos usado do que os ionóforos e mesmo do que muitos probióticos. Mas é uma outra área. Vários produtos, extratos de planta, que não necessariamente são óleos essenciais, tem fitoterápicos e tal. Uma gama muito grande. O problema é que é muito amplo e muitas combinações. Coisa, né? Então, e isso tudo ele já vem num saco de sal, de ração que o pecuarista compra? Já está incluído ali dentro? Sim, normalmente os produtos já vêm incluídos na mistura mineral, no núcleo, seja para animais em pastejo, seja para animais em terminação, em confinamento, né? Para as diferentes categorias, você vai ter produtos aí para cria, vindo com ionóforo, vindo com probiótico, tentando diminuir o problema de diarreia de bezerro, tem produtos desse jeito, entrando nisso. Você já fez uma reportagem, me permita rapidamente, professor. Você sabe que a diarreia viral, ela causa a morte de 32% dos bezerros no Brasil, inclusive um dos maiores confinamentos aqui no estado de São Paulo, nem vou citar ele lá, 32% das mortes de bezerros, eles trabalham com cria também lá, com recria, enfim, ocorre com a diarreia. E 50% dos gastos com medicamentos são justamente para curar a diarreia. Como é que ele pode acudir o bezerro lá, o criador que tem esse problema na fazenda? Bom, eu não sou veterinário, mas vamos lá. Mas um alimento que possa dar uma segurar uma onda aí, vamos lá, cortar o curso desse bicho lá. Para começar, assim, entra a questão vacinal, né? Com vacinação, verdade. Esse é o ponto básico. Com certeza. Toda obrigação. O programa sanitário de vacinação. E tem ferramentas nutricionais, né? Tem a questão ambiental, de local, de boa condição do local, da maternidade e tudo mais. Mas tem aditivos que ajudam nesse ponto. Como nós conversamos aqui, os ionóforos têm essa capacidade de controlar a coccidiose, essa diarreia, e o fornecimento deles vai mantendo o ambiente também onde eles estão mais limpo, né? Porque você vai tirando isso das vacas no processo, para quando o bezerro nasce. O difícil é fazer o bezerro consumir isso daí, porque no começo ele toma leite, mesmo que eu ofereça CRIP com ionóforo, ainda o consumo é pequeno, né? Mas é uma forma de eu ir colocando também no sistema. E probióticos... Acostumando também, já o rumen dele, né? E probióticos também têm sido usados como uma ferramenta também para ajudar do ponto de vista nutricional nessa questão de diarreia. Mas é fundamental todo o esquema sanitário de vacinação, né? Todo o programa vacinal também para esse aspecto. E o ambiente onde esses animais nascem. Quando o indivíduo começa a ter aparição quase que em sistema meio confinado, esses problemas se agravam, aí, porque você tem uma contaminação maior do ambiente, um risco maior. É verdade que na Europa alguns aditivos são proibidos, professor Flávio? A Europa baniu o uso de antibióticos como promotores de crescimento. Então, os ionóforos e antibióticos não ionóforos foram proibidos lá para usar como promotor de crescimento. Mas você pode usar, desde que o veterinário prescreva, por exemplo, você pode usar o ionóforo para
problema, você está com um problema de coccidiose. E aí ele entrou não como promotor de crescimento, mas como um produto medicinal lá para curar esse problema, para diminuir o problema. Aí eles podem usar. Então, é assim. Agora, se você me perguntar do ponto de vista científico, técnico, não existe embasamento nenhum técnico. É uma medida que pega o princípio da precaução, eles falam, né? Que não existe nenhuma indicação de risco para a saúde humana, de desenvolvimento de micro-organismo patogênico ao homem resistente a antibiótico humano, em função do uso dos ionóforos na alimentação de ruminantes. Nada, não existe justificativo nenhum. E, na verdade, apesar de a gente estar falando em óleo essencial, em probiótico, tanino, produtos fitoterápicos, a realidade é que nenhum desses produtos é capaz de ter um leque de ação tão amplo e efetivo como os ionóforos têm. Porque, além de... Os ionóforos vão agir como controladores de coccidiose, diminuem risco de timpanismo, melhoram a eficiência energética, porque são mitigadores de metano, por modular a fermentação ruminal. Então, o animal vai ganhar mais ou comer menos para ganhar a mesma coisa, produzindo menos metano, que é o que nós estamos conversando hoje muito, cada vez mais, né? Muitas vezes de uma forma inadequada, relacionando pecuária com isso daí. Né? Existe todo um processo desse daí para a gente discutir. E eles também melhoram a questão de aproveitamento da proteína da dieta, diminuindo uma produção excessiva de amônia lá no rumen, por deaminação excessiva de aminoácidos. Então, é um produto muito completo, e atual, principalmente se você quiser falar de metano e fermentação ruminal e tudo mais. Não existe, na minha opinião, nenhum embasamento científico para os europeus terem feito isso. O Brasil continua usando, os Estados Unidos continuam usando, porque nós não temos ainda produtos tão amplos capazes de substituí-los com esse grau de eficiência. Mas nós podemos combinar esses ionóforos com probióticos, o pessoal tem feito isso, com fitoterápicos, né? Tem feito combinação. Também tem estudos de combinação com óleos essenciais, dados um pouquinho mais difíceis da gente poder analisar. Agora quero te fazer uma pergunta, você não pode fugir dela, viu, doutor Flávio Portela? Qual é a dieta que o senhor oferece como trato para os bois que o senhor cuida lá na Exalc para ganhar tanto peso daquele jeito lá? Não, a gente até quer que ganhe mais, mas na verdade... Olha, assim, dá uma dieta infalível para quem está nos ouvindo. Não existe a dieta infalível, existe a dieta que é a melhor para aquele produtor na condição que ele está. Então, é muito simples, vou falar para você. Se eu fornecer grão inteiro, é uma técnica, o pessoal usa grão inteiro, pellet, sem volumoso nenhum. É a forma menos eficiente de eu usar o milho. Eu vou ter uma perda muito grande de amido. Mas para esse produtor pode ser a melhor alternativa. E se ele estiver ganhando dinheiro, o técnico tem que saber usar essa ferramenta. Agora, se eu quiser tirar o máximo do grão de milho, moer só não adianta, mas eu posso ter uma eficiência melhor do que com grão inteiro. Agora, se eu fizer grão úmido, ou fizer milho floculado tem pouco no Brasil, temos alguns floculadores, alguns confinamentos. Silagem de grão úmido, silagem de grão, seja colhendo precoce do campo ou adicionando água no milho e processando esse milho e ensilando, isso vai fazer o boi sair de 88%, 90% de digestão do amido para 99%. Muda até a questão de poluição ambiental, de cheiro olfativa, porque não vai ter mais aquele cheiro de granja de porco, que é bastante agressivo, vai cheirar boi, fezes de boi. Você tira todo o amido das fezes. Você vai lá nas fezes, não tem mais amido. O boi digeriu e aproveitou tudo isso. Então, processar grão é um passo que nós estamos caminhando e eu acho de enorme impacto para a pecuária brasileira na fase de terminação, que é onde o milho entra mesmo na dieta. Isso muda muito, né, o processo. Isso diminui metano por quilo de carne produzida. A fermentação ruminal é mais eficiente, com menos metano por quilo de energia fermentada no rumen. E hoje, combinando isso com o que está crescendo e não tem como sair, vai cada vez estar mais presente nas nossas dietas, que são os produtos de etanol de milho, pelo volume com que está vindo, nós damos um salto em desempenho nos confinamentos, na conversão alimentar, no ganho de peso. Isso é indiscutível. Acho que nós estamos... E aí toda essa gama de aditivos que nós temos para trabalhar. Nós temos dificuldade ainda de trabalhar com gordura em dietas porque óleo de soja, óleo de milho, o próprio óleo que sai do milho, do etanol,
Hoje ele é comercializado para monogástricos, para PET, num preço que dificulta o uso dessa fonte energética rica para valer nas dietas de confinamento. A gente acaba pondo isso indiretamente. Quando eu uso caroço de algodão, eu estou pondo óleo. Uhum. Tá? Quando eu uso o DDGS, WDGS, os diferentes produtos de etanol de milho, de modo geral, eu estou pondo óleo na dieta, porque eu estou trazendo produtos aí de 6 a 8% de óleo, um pouquinho menos em alguns, um pouco mais em outros, adiciona óleo, parte dessa energia vem também desse óleo. Então são ferramentas, né? Não tem a dieta infalível, tem aquela que é melhor para esse, tem lugar que ele está, que a melhor alternativa dele é não usar produto de etanol de milho, porque ele está com torta, caroço de algodão muito mais barato, e esses produtos estão caros no local que ele está, chegam caros. Então isso é... Não respondeu, rapaz. Não, mas vamos lá, processe grão, faça grão úmido, faça reconstituído. Que aditivo que eu usaria? O senhor usa, por exemplo, nos boi lá da Exalc? Olha, de modo geral, eu uso monenzina, é o básico nisso daí. Eu não abro mão ainda da monenzina sódica, por todo o histórico que ela tem, pela eficiência que ela tem. Se você olhar, e por que não outro ionóforo? Se eu olhar o que a revisão dos americanos trouxe, está no NASEM, o antigo NRC, agora chama NASEM, ele mostra lá que se eu puser monenzina, ela aumenta a energia metabolizada da dieta em 2,3, se eu usar lazalocida em 1,5, não tem informação para os demais. Todos funcionam de modo geral. Mas pela consistência, pelo número de trabalhos, eu ponho monenzina, podendo trabalhar com probióticos nessas dietas, combinado, essa é uma alternativa. Os óleos essenciais, nós temos uma gama de produtos e é importante que a gente tenha um número maior de trabalhos para cada. O problema é esse, são muitos produtos, muitas combinações. É por isso que eu perguntei isso pro senhor, é porque é tanta opção hoje em dia e o pecuarista fica confuso. Ainda mais com esses nomes aí difíceis, aí, ionóforos, enzimas, óleos, essas coisas, taninos, leveduras, o cara fica meio confuso, né? É uma série. Na verdade, ele tem que chamar um bom nutricionista, né? Um zootecnista, um agrônomo, um veterinário, para poder preparar uma dieta para ver o que ele quer, né? Eu quero que meu boi ganhe 1,5 kg de ponderal, de GMD dia, tá, vamos partir para isso aqui. Aí eu quero que meu boi ganhe só 500 gramas, vamos partir para isso aqui, né? Essa é a vantagem que dá para a gente balancear e fazer com que o... Assim, o que ele tem que ter, o que tem que querer e acontecer é ele ganhar dinheiro, né? Ser lucrativo, ser sustentável a atividade. Agora, essa questão dos produtos, é tanto produto hoje chegando, que o que o técnico desse pecuarista e esses pecuaristas devem solicitar das empresas que todo dia vem lá apresentar produto. Hoje na fazenda todo dia chega gente lá trazendo informação. Principalmente vendedor, né? Me mostra os trabalhos de pesquisa. Cadê os trabalhos de pesquisa publicados? Boa, trabalhos publicados. Atenção, né? Pecuarista, olha a dica do professor Flávio Portela. Você que recebe a visita de 2, 3, 4 vendedores por dia na sua fazenda, a hora que ele chegar aí e oferecer um produto, fala assim, me dá aí, me mostre as pesquisas, as publicações. Eu acho que é uma boa alternativa para o pecuarista não comprar gato por lebre, né? Porque assim, nós temos trabalhos com diferentes óleos essenciais, diferentes empresas, diferentes misturas, alguns com resultados mais promissores do que outros. Então, foge daquela gama do antibiótico em si, né? Você entra numa série de combinação, de extrato de cebola, extrato disso, extrato daquilo, então tem que ter dado de pesquisa. Cadê o dado? Você tem dado consistente, vários trabalhos feitos em locais diferentes, publicados. Tá? Tudo isso entra é muita coisa que vem todo dia aí. Né? Entra lá no site da Exalc, pessoal, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc USP lá, escreva lá, professor Flávio Portela, busque os artigos dele, tem muita coisa publicada que pode ajudar o pecuarista a entender melhor como funcionam esses aditivos, esses suplementos, né? E é claro, para fazer com que ele aumente mais a sua produção e a sua produtividade, né, professor? Sem dúvida, acho que o avanço tecnológico ele é diário no processo, informações cada vez mais. Difícil administrar tudo isso, né? Tudo isso que vai chegando lá para o produtor. Muita informação, né? Porque ele, de repente, fala para ele, isso aqui dá 10%, isso aqui dá 5%, isso aqui dá 3%. Se eu usar tudo isso, vai dar 100% daqui a pouco. Meu boi vai ganhar 3 quilos, né? Ele fala, não é desse jeito que acontece, mas a gente precisa ter bastante consciência e o consultor, o técnico, também está sempre atualizado, bem informado, né? E a idoneidade daí na hora de tomada da decisão é muito importante. Bacana. Eu tive nesse podcast aqui com o professor Flávio Portela, da Exalc USP. Muito obrigado
pelos seus esclarecimentos e já sabe, né? As porteiras do Giro do Boi estão sempre abertas, tanto para o senhor quanto para a Exalc, viu, professor? Muito obrigado. Obrigado você, Mauro. Obrigado ao Canal Rural pelo convite, é um prazer muito grande e parabéns pelo sucesso aí do programa, do Giro do Boi, né? Líder de audiência há tantos anos. A gente que agradece, viu? Pessoal, obrigado aí mais uma vez pela audiência, um forte abraço a todos, até o próximo podcast do Giro do Boi. Tchau, tchau.